assim, ó. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lhe teria dito. Vou preparar um lugar, e quando eu for preparar o lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, você esteja comigo também. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós poderemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você percebeu que eu li em Gênesis capítulo 3, verso 24, que a espada estava guardando o caminho para a árvore da vida? Você entendeu isso? Guardou isso, sim ou não? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17 diz assim: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e esse templo sois, bate no peito e diga: esse templo sou eu. Isso, diga: esse templo sou eu. Amém. Olha aqui para mim. Todo ano eu preparo pelo menos 3 mensagens. Essa eu tenho que preparar, que é um tema para os jovens, que é o tema que a juventude escolhe, é o tema que os adolescentes escolhem e o tema que o pastor Ciro escolhe, que é o tema anual da igreja. Então eu tenho que ter essas 3 mensagens, não tem para onde correr. Pelo menos eu tenho que pregar sobre o tema que o pastor escolhe, sobre o tema que a juventude escolhe e sobre o tema que os adolescentes escolhem, porque eu sou convidado para pregar para o jovem e adolescente, então tem que ter esse tema. E quando eu fui preparar uma mensagem sobre o tema alegria e o tema que o pastor Ciro escolheu, que é o ano de buscar mais a Deus, eu percebi que eu não precisava preparar uma mensagem para o tema anual e nem uma mensagem para o tema dos adolescentes, porque é um tema só. Quando eu comecei a pesquisar, tudo canalizou, porque esses 2 temas estão totalmente entrelaçados. Está totalmente interligado, Macaé. Está interligado, não tem como separar. Porque quando você pensa em alegria e você pensa em buscar mais a Deus, você precisa de um ambiente. Porque sem ambiente não tem como ter alegria plena. Sem ambiente não tem como você buscar mais a Deus. Então é uma mensagem só. Porque se você for perceber, a Bíblia inteira, ela fala sobre ambiente. Estava no coração de Deus o tempo inteiro preparar um ambiente. Porque se você for ver, lá no princípio, lá em Gênesis, o que Deus fez? Deus plantou um jardim. O que é o jardim? Jardim é um ambiente. É um lugar para Deus se relacionar com o homem. Quando a Bíblia termina em Apocalipse, está falando do céu, que é um outro ambiente onde Deus vai nos levar para se relacionar com a gente. Um dia o Senhor falou assim, ó, quando você quiser orar, o que você tem que fazer? Você tem que entrar no teu quarto, trancar a tua porta e falar com Deus. O que é o seu quarto? Seu quarto não é um lugar para você ter privacidade. A gente acha que a gente tem um quarto, que é um lugar para a gente ter a privacidade. E a gente pega o quarto e deturpa o que significa o quarto. Porque agora, quando você vai comer, você não se assenta mais à mesa. Sabe o que é a mesa? A mesa é um ambiente. Você não se assenta mais à mesa. Você pega e vai lá para dentro do teu quarto e vai comer lá dentro, porque lá dentro tem o seu computador, lá dentro tem uma televisão. Então você acha que é um lugar para você ter privacidade. Deus não te deu um quarto para você ter privacidade. Deus te deu um quarto para você ter intimidade. Porque o quarto é um ambiente. O tempo inteiro a Bíblia fala sobre ambiente. Então Deus vai preparar lá no princípio um ambiente, que é o jardim. E o que é o jardim? O jardim é céu aqui na terra. O jardim não é outro lugar senão o céu. Percebe quando Deus sopra sobre o homem o fôlego de vida? Quando o homem entende que ele é alma vivente, o cara já nasceu aposentado. Pensa, céu na terra, irmão. Estão discutindo a reforma da Previdência, a melhor Previdência que teve foi no Éden, o homem já nasceu aposentado. Pensa, o cara acordou e falou, tudo aqui é meu. O cara não precisava trabalhar, o cara só precisava cultuar. Você vai entender aqui, escuta só. Antes, você percebe, antes de Deus formar o homem, Deus já tinha plantado um jardim. Antes de Deus formar o homem do barro, o ambiente já estava preparado. Você vê que o ambiente é tão importante que antes de Deus formar o homem, o ambiente já está pronto. Deus está dizendo assim, ó, quando eu soprar sobre o homem o fôlego de vida e o homem entender que ele é alma vivente, o ambiente de relacionamento já está pronto. Então o jardim já estava plantado, já estava pronto, e Deus vai formar o homem do pó da terra. Quando Deus vai formar o homem do barro, Deus forma o homem para quê? Deus coloca o homem dentro desse ambiente
Porque antes do homem entrar nesse ambiente, Gênesis 2:5 diz que não tinha fruto para comer lá, ainda não tinha erva no campo. Por quê? Porque ainda não tinha caído chuva sobre a terra. Então como que vai ter fruto se a chuva ainda não caiu para regar a terra? E aí o verso 5 diz assim, ó, e também porque Deus não tinha colocado o homem lá dentro. Quando Deus coloca o homem lá dentro, agora vai cair chuva do céu e vai começar a produzir frutos. Porque quando Deus coloca o homem lá dentro, Deus coloca o homem lá para cultivar a terra. Porque o culto de Adão não era igual ao nosso culto, não. A gente começa aqui cantando um louvor, dá oportunidade para o ministério de louvor. Não era assim o culto de Adão. O culto de Adão era cultivar a terra, porque o culto vem de cultivo. Então, enquanto ele está cultivando a terra, ele está cultuando a Deus. Sabe quando é que você cultua a Deus? Não é só quando você entra numa igreja. É quando você cuida da sua cidade, é quando você cuida dos necessitados, é como você manifesta o reino de Deus. Então Adão, ele está cultivando a terra, ele está cuidando da terra, ele está cultuando a Deus. Então aí sim vai cair a primeira chuva sobre a terra e vai começar a produzir frutos. Por quê? Porque quando você entra dentro do ambiente, você começa a cultuar, pode ter certeza, você vai começar a colher frutos e Deus vai começar a descer chuva do céu. Então Deus coloca o homem dentro desse ambiente e ele vai cultuar lá dentro. Só que quando Deus vai formar o homem do barro, porque Deus poderia falar, haja homem. Por que Deus não disse, haja homem? Tem gente que fala, não, é porque Deus quis fazer com a própria mão, para poder o homem entender que ele é a obra mais importante. Não, Deus fez, sabe por quê? Porque Deus ali está sendo um construtor. Deus está sendo um pedreiro, se é que eu posso rebaixar Deus a esse nível. Deus está sendo um pedreiro, e Ele vai fazer de que material? Ele vai fazer do barro. Alguém já viu casa de barro? Casa de pau a pique, você já viu? Você faz toda uma estrutura de madeira e depois você vai forrar com barro. Tem uma mistureba lá e vai formar, e vai jogar aquele barro no meio daquelas madeirinhas ali para poder formar aquele barraco, aquela casa. Então o que são os ossos? Os ossos são as madeiras. Deus preparou toda a carcaça e agora Ele vai forrar com barro. Porque o homem não é um corpo, o homem é uma casa. O homem é um ambiente, você consegue entender isso? O tempo inteiro Deus na Bíblia está falando de ambiente. Quando Deus acaba de fazer a casa, Deus faz, o Espírito entra dentro do homem e o homem se torna alma vivente. O Senhor está dizendo, o homem é um ambiente, o homem é uma casa, o homem é morada, o homem é habitação, e ele vai viver, porque eu vou soprar sobre ele o meu Espírito. Você entende isso? Que o homem é um ambiente? O tempo inteiro Deus está falando na Bíblia sobre ambiente. O que vai acontecer? Deus coloca o homem dentro desse ambiente, porque ali Deus já está dizendo assim, olha, lá na frente o meu filho vai morrer. E o meu filho vai morrer para quê? Para fazer da gente casa, para fazer da gente morada, para fazer da gente templo. É por isso que a Bíblia diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homem, porque o próprio Cristo vai fazer um ambiente, o próprio Cristo vai criar um templo, e somos nós. Está fazendo sentido o que eu estou pregando aqui, irmão? Diga, está fazendo sentido? Então escuta, olha só, Deus coloca o homem dentro do ambiente, aí coloca uma árvore, só para a gente correr, para a gente ganhar tempo, coloca uma árvore no meio do jardim, e Deus fala, dessa árvore não pode comer. Aí o que o homem faz? O homem vai comer, a mulher vai lá e vai comer do fruto. Então Eva chega lá, ela conversa com a serpente, ela bate um papo com a serpente vai, engana a mulher, e fala, come do fruto. Por que é que Eva vai comer? Porque Eva estava em oculto. Nosso pastor Silas falou agora na ceia, sobre virar tudo. Não é sempre que tem que virar, não é? Quem estava na ceia aqui? O pastor não falou? Não, porque o culto virou, porque quem prega tem que virar, tem que forçar para virar, tem que gritar e tal, e tem que virar, todo culto tem que virar, irmão, todo culto não tem que virar. Sabe por quê? Porque Eva estava onde? Ela estava no culto? Não, ela estava em oculto. Então ela vai comer do fruto porque ela estava em oculto. Adão não estava ali porque ela vai levar para Adão. Deus não estava ali porque não era a viração do dia. Então ela estava em oculto, por isso que ela vai provar. Porque a gente não peca no culto, a gente só peca quando a gente está em oculto. Então eu estou em oculto, então eu vou provar. Adão não está aqui, Deus não está aqui, o líder não está aqui, o pastor não está aqui, não tem ninguém vendo. Então eu vou provar. Ela prova porque está em oculto. Então o que adianta virar tudo no culto e desvirar tudo em oculto? Porque você está no culto, vira tudo. Quando está no ambiente do teu quarto, que também é um lugar de culto, desvira tudo que no culto virou. Porque você está no seu quarto, que é um lugar de intimidade, você pega o celular e vai ver site educativo.
Não adianta nada, mas sabe o que é culto bom? Culto bom não é aquele que vira, culto bom é aquele que nunca desvira. Porque você está no ônibus, você está cultuando, você está dirigindo, está cultuando, você está na tua casa, você está cultuando, você está no trabalho, está cultuando. Seu culto não começa às 7h30, acaba às 9h30. O seu culto nunca começa e nunca termina. Seu culto é eterno, meu irmão. Você adora o tempo inteiro, porque você é casa, você é habitação, você é ambiente do Espírito Santo. O teu culto é eterno, meu irmão. Eva está lá em oculto, aí ela vai provar. Quando ela prova, ela leva para Adão provar. Ele prova, os olhos se abrem. Aí Adão tem uma ideia sensacional. Eu vou fazer uma roupa aqui com folha de figueira. E qual é a roupa que ele está fazendo? É um avental. Nessa hora Deus desce. Percebe, Deus não desce quando Eva conversa com a serpente, quando Eva prova, quando ela leva para Adão, quando Adão prova, quando os olhos se abrem, sabe? Em momento algum Deus fala em descer. Deus só vai descer quando Adão resolve fazer uma roupa de figueira para esconder o pecado. Sabe por que Deus desce nessa hora? Porque Deus não suporta a aparência dentro do ambiente. Ele pega e faz um avental. Sabe o que é avental? No original você pode ver. Ele fez um avental, ele só tapou a frente. Porque você pode olhar qualquer foto, qualquer desenho de Adão e Eva, você percebe que ele só tapa a frente. Ele tapa o órgão genital dele, Eva tapa dela, né? E atrás não. Porque avental é assim, só tapa a frente. Então tem um monte de gente assim dentro do ambiente. Pela frente é uma coisa, mas por trás é outra. Enquanto está aqui com você é uma coisa, mas quando vira para sair, é outra coisa. Sabe por que Deus desce nessa hora? Porque Deus desce, ele sacrifica um animal, ele pega a roupa desse animal, faz uma roupa para Adão e uma roupa para Eva. Deus está dizendo assim, ó, folha de figueira só serve para esconder o pecado, mas para sarar o pecado tem que ter sacrifício. Olha só, ele já está apontando lá para o sacrifício de Jesus. Ele está dizendo assim, ó, daqui para frente vocês só vão ficar escondendo. Daqui para frente, sabe, tem que ser por expiação, tem que matar um animal. Mas fique tranquilo, porque um cordeiro será morto. Um cordeiro será morto, e ele vai sarar o pecado de uma vez por todas. Deus desce, e aí Deus vai descer. Por que é que Deus ele vai sacrificar um animal? E vai fazer uma roupa com a pele do animal para Adão e para Eva? Porque é simples. Qual era o culto de Adão? Não era cultivar a terra. O culto de Adão não era cuidar da terra. Então Adão ia continuar cuidando da terra. Ele ia continuar cultivando com o pecado escondido. Então tem um monte de gente assim, ele está dentro do ambiente, mas ele está cultuando com o pecado escondido. E pecado não foi feito para ser escondido, pecado foi feito para ser confessado. Sabe quando é que você vai ser sarado do seu pecado? Quando você entender que o seu pecado é um problema para você, é um problema para os outros, mas não é um problema para Deus. Porque quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Deus está dizendo, não adianta estar aqui dentro com o pecado escondido, não adianta estar aqui dentro com folha de figueira, porque você continua cultuando, você continua fazendo, você continua exercendo com o pecado escondido. E Deus me trouxe aqui para dizer que Ele quer curar o teu pecado, Ele quer sarar. Então Deus vai descer, porque não tem como Adão continuar cultuando com o pecado escondido. O que vai acontecer aqui? Deus vai expulsar Adão e Eva do jardim. Deus vai colocar eles para fora do jardim. Porque quando Deus desce, Deus fala assim, Adão, cadê você? Porque Adão não estava mais no ambiente, no lugar onde Deus se encontrava com ele para ter relacionamento. Então Adão, ele vai se esconder de Deus e Deus pergunta, Adão, cadê você? Porque é assim, quando você quer ter o que Deus não tem para você, você deixa de estar. E o evangelho não é um chamado para ter, o evangelho é um chamado para estar. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora você vê que Deus desce. Adão não tinha pecado? Tinha. Eva não tinha pecado? Tinha. Mas Deus vai descer e vai falar com eles ainda. Então Deus não vai deixar de falar com Adão e Eva porque eles estavam em pecado. Não, porque Deus continua falando. Tanto que Deus chama a mulher, chama a serpente e fala assim, ó, do ventre da mulher vai nascer um e ele vai pisar na tua cabeça. Está falando de quem? Jesus, Gênesis 3,15. Então olha o que Deus está dizendo, do ventre da mulher vai nascer um, e esse Satanás, serpente, vai pisar na tua cabeça e vai trazer o homem de volta para o relacionamento. Quem é esse? É Jesus. Então Deus está falando com eles. Por que é que Adão não vai ver Deus mais face a face? Por que é que Eva não vai mais se relacionar com Deus face a face? Porque Deus tira eles do ambiente, Deus expulsa eles, Deus vai colocar eles para fora do ambiente. Então quando você perde o ambiente, você perde o acesso. Quando você perde o ambiente, você perde a intimidade.
Então tem gente que não tem ambiente, quer ter intimidade, não vai ter. Se você não se trancar no teu quarto para buscar, mas eu entro na igreja, eu cultuo aqui. Irmão, não é só cultuar aqui, não é só levantar a mão aqui, não é só falar em línguas aqui, não é só chorar aqui. Deus está dizendo, você precisa fazer isso no teu quarto, você precisa ter um altar na tua casa, você precisa ter intimidade com Deus, mas tem que ter ambiente, tem que ser dentro do seu quarto. Entende isso? Deus coloca o homem para fora e o que ele vai fazer? Ele vai colocar na porta do jardim querubins e uma espada flamejante que se movia de um lado e para o outro. Então essa espada estava guardando o caminho de volta para a árvore da vida. E o que é a árvore da vida? É a eternidade. Deus está dentro do ambiente, então o homem só vai ter acesso à eternidade, o homem só vai ter alegria plena quando ele estiver dentro do ambiente, mas para estar dentro do ambiente tem que passar pela espada. Só que o problema é que a espada está guardando o caminho de volta para a eternidade. A espada está impedindo o homem de acessar o ambiente onde o Pai está, onde Deus está. Então o homem está do lado de fora, o homem não tem mais intimidade. Essa espada está dizendo, aqui você não entra, por aqui você não passa. Sabe quem é essa espada para mim? Essa espada para mim, eu não tenho medo de errar. Para mim essa espada é Jesus. João capítulo 1, verso 1 diz que no princípio era a palavra, e palavra fala de espada. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Essa espada para mim é Jesus, dizendo para o homem ter acesso ao Pai, agora vai ter que passar por mim. Para o homem acessar esse caminho, vai ter que passar por mim, porque João 14 diz que ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então para entrar no jardim tem que passar pela espada, e para mim essa espada é Jesus. Parece heresia, sim ou não? Mas tem coisa que tem que soar como heresia. Aleluia. Calma que você vai entender. Escute só. O que é que tem no jardim? Tem uma árvore da vida. Em Apocalipse capítulo 2, verso 7, diz que no céu tem a árvore da vida também. Para você acessar a eternidade, só tem uma forma, se você passar por Jesus. João capítulo 2, olha o que está acontecendo. Jesus vai expulsar os cambistas. E por que é que Jesus vai expulsar os cambistas? Pelo mesmo motivo que Deus expulsou Adão e Eva. Jesus ele entra dentro do templo, vai expulsar os cambistas. Por quê? Porque o pecado naquela época era por expiação. Para você ter perdão do seu pecado, você tinha que sacrificar um animal. E esse animal, para você sacrificar, você tinha que levar da sua casa. Você tinha que criar esse animal na tua casa, o que era perfeito você guardar para o sacrifício. Então olha o que acontecia. O cara estava indo para a igreja e ele tinha cometido um pecado. O pecado que ele tinha cometido tinha que sacrificar aqui uma ovelha. Então ele pegava a ovelha, levava para a igreja, entregava para o sacerdote e falava, sacrifica por mim. Se o pecado que ele tinha cometido tinha que sacrificar uma pomba, então ele pegava a pomba na casa dele, ia para o culto com a pomba, entregava para o sacerdote e falava, sacrifica para mim pelo meu pecado. E qual é o problema de trazer de casa? É que quando você estava levando de casa, as pessoas identificavam o pecado que você tinha cometido. Você está indo para a igreja carregando uma ovelha, aí os outros lá falavam, ih rapaz, vamos olhar na lei qual é o pecado que ele cometeu? Aqui ó, miserável. Aí o outro está indo com a pomba para a igreja, olha lá, a pomba, ela, qual é o pecado? Então a pessoa já identificava qual o pecado, era só conhecer a lei. Então já identificava. Sabe o que os sacerdotes e os cambistas resolveram? Não precisa trazer de casa, compra na igreja. Porque você ia para a igreja, a pessoa te olhava, não está levando animal nenhum. Que pecado ele cometeu? Não sei, escondendo o pecado. Chega na igreja, o cambista, me dá logo uma ovelha, rápido, me dá aqui, entregar para o sacerdote, sacrifica logo. Ninguém precisa saber não, precisa nem do troco não. Você entende a ideia dos caras? É a mesma ideia de Adão, eu vou esconder o pecado. Eu vou esconder a minha vergonha. Sabe o que o sacerdote fazia? Ele pegava o animal, levava lá para trás e fingia que ia sacrificar e não sacrificava, porque o templo tinha que lucrar e lucrar muito, porque Roma tinha dominado Jerusalém. Então os caras eles pegavam esse animal, fingia que tinha sacrificado e não sacrificava, devolvia para os cambistas e falava, vende de novo. Aí vinha outra pessoa, comprava aquele mesmo animal, dava para o sacerdote, ele levava lá para trás, fingia que tinha sacrificado, não sacrificava, devolvia para os cambistas, vende de novo. Outra pessoa vinha, comprava o mesmo animal, levava para o sacerdote, ele fingia que tinha sacrificado, não sacrificava, trazia de novo e dava para o sacerdote, e vendia esse animal várias vezes. Já percebeu que tem sacerdote economizando sacrifício? Você é sacerdote, Você é sacerdote. Sabe, tem hora que você, para você se manter santo, irmão, dói, tem que sacrificar mesmo, tem que dizer não para a sua carne. A carne geme querendo pecar e você fala, eu vou em nome de Jesus resistir, eu vou sacrificar. Você entende isso? Então quando Jesus sacrificou o animal,
e está dizendo, olha, tem que ter sacrifício, não tem que economizar sacrifício, não tem que esconder pecado, está acontecendo a mesma coisa. Só que Jesus vai expulsar os cambistas. Só que quem era Jesus? Paulo falou que Jesus era o segundo Adão. Então o primeiro Adão foi expulso, o segundo Adão está expulsando. O primeiro Adão colocou o homem para fora do jardim, o segundo Adão vai trazer o homem de volta para o ambiente. Jesus está expulsando os cambistas, e aí os caras falam assim, nos dê um sinal. Jesus fala assim, derruba esse templo, e em 3 dias eu construo outro. Aí os caras falam assim, como esse templo demorou 46 anos para ser construído, e o Senhor está dizendo que vai reconstruir em 3 dias? Jesus não está falando em templos feitos por mãos de homens. Jesus está dizendo assim, ó, eu vou morrer, e em 3 dias eu vou construir outro templo. Eles não entenderam, mas o próprio capítulo 2 diz, eles não entenderam, mas Jesus estava falando do templo do corpo. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que em 3 dias depois ele ia construir outro templo. Ele está dizendo, derruba esse aí, porque eu não vou precisar mais desse. Porque a partir de quando eu ressuscitar, eu vou criar um outro templo. Sou eu, é você. Você entende isso? Ele está dizendo, com a minha morte eu vou preparar um ambiente para o Pai enviar o Espírito e o Espírito entrar dentro dele. Só que olha só, se você está com a Bíblia aberta aí, João 14. Abre aí João 14. Jesus aqui em João 14 não está falando do céu, em parte, olha só, vamos entender. Jesus está dizendo assim, ó, olha o que Jesus está falando, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele fala assim, vou preparar um lugar, só que tem uma incoerência aqui, olha só, ele está dizendo que na casa do pai dele tem muitas moradas, aí ele fala, vou preparar um lugar. Esse lugar que ele está dizendo que vai preparar não é no céu, porque no céu já está preparado, desde a fundação do mundo. Quando ele diz que na casa do meu pai tem muitas moradas, ele fala assim, mas eu vou preparar um lugar, ele está dizendo assim, é insuficiente as moradas do meu pai? Será que se converteu mais gente, então eu tenho que construir mais apartamentos, porque os apartamentos que tem lá não é o suficiente? Se ele está dizendo que ele tem que preparar mais, é porque o pai calculou errado, e eu não acredito nisso. Na casa do meu pai tem muitas moradas, ponto. Ele está dizendo, vocês vão morar lá, vocês vão para lá. Eu vou vir, vou buscar a igreja, e a igreja vai morar lá nas moradas do meu pai, certo? Porque tem lugar para todo mundo. Aí ele fala assim, vou preparar um lugar. O lugar que ele está dizendo que vai preparar, lá no céu, ele está indo para o céu. Quando ele chegar lá, ele preparou um lugar. Que lugar é esse? Somos nós, templo do Espírito Santo. Olha só, verso 16, olha o que ele diz assim, ó. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. Então quando chegar no céu, ele está dizendo que ia falar assim, pai, olha só, em 3 dias eu morri, ressuscitei, e eu preparei um lugar, que é templo, morada, habitação. Então eu rogo ao Senhor, envia o Espírito. Olha só, verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Ele não está dizendo que habita em nós, habita convosco. Aí depois ele diz assim, ó, e estará em vós. Ele está dizendo, por enquanto está convosco, mas quando eu rogar ao Pai, ele estará em vós. Olha só, verso 20. Naquele dia saberei que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará. E iremos a ele, e faremos nossa morada nele. Está fazendo sentido o que eu estou pregando aqui, irmão? Está fazendo sentido ou parece heresia, irmão? Jesus não está falando em preparar um lugar no céu, ele está falando em preparar um lugar que somos nós, templo do Espírito. Porque olha só, se você for perceber, o tempo inteiro, o templo era um ambiente que Deus tinha preparado também para se relacionar com o homem. E no templo tinha uma cortina, tinha um véu. O véu do templo, a cortina do templo. Quando você pensa em cortina, véu do templo, você pensa em quê? Você pensa num pano. Você pensa numa cortina que nem tem na sua casa, que nem isso aqui, ó, uma cortina. Você não pensa em um pano, não era um pano. Era um negócio, um bagulho forte, entrelaçado, que tinha, falam em 17 centímetros de espessura. Se amarrasse um cavalo de um lado e de outro e o cavalo forçasse, não rasgava, que era muito resistente, era muito forte, era muito pesado.
Então, quando o homem entrava no templo e ele via aquela cortina, era Deus falando: aqui ninguém entra, aqui não dá para entrar, aqui só o sumo sacerdote pode entrar. E o sumo sacerdote só vai entrar porque está tipificando Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Então, esse sumo sacerdote só podia entrar no ambiente uma vez por ano. E o cara tinha que se consagrar o ano todo, porque se ele entrasse em pecado, morria fulminado e os caras puxavam por uma corda. Então o homem olhava para aquela cortina, era Deus dizendo: o homem não pode entrar aqui. Para o homem entrar aqui, essa cortina tem que rasgar, essa cortina tem que ser aberta para poder o homem entrar. Só o sumo sacerdote pode entrar aqui. Deixa eu pedir ajuda aqui de 3 adolescentes aqui da conferência. Me ajuda aqui. Isso, vem você, isso. Mas quem pode me ajudar aqui? Me ajuda aqui, falta mais 2. Por livre e espontânea pressão. Cadê? Vem, Benção, está com a camisa? Vem. Isso, levantou outro ali. Pode vir. Isso, vem vocês 3, por favor. Só para vocês entenderem. Fica aqui, por favor, Benção, aqui no cantinho, aqui, ó. Aqui, isso. Fica você aqui. Ó, isso aqui é o véu do templo. Isso aqui é o véu. Lá dentro está a arca da aliança, a presença de Deus. Para você acessar o ambiente onde Deus está, tinha uma cortina, não tinha como entrar. Não dava para entrar lá. E olha só o que a Bíblia diz. Ó, em Êxodo 26:31, diz assim, ó: quando Deus está dando para Moisés os detalhes do templo, como deveria ser construído, chega no verso 31 do capítulo 26 de Êxodo, Deus fala assim, ó: com querubins deverá ser feito. Então Deus está dizendo assim, ó: na cortina tem que ter querubins. Não sei se era pintado, não sei se tinha estátua ali fora dos querubins, mas tinha a imagem de querubins. E quando Deus colocou o homem para fora do jardim, o que Deus colocou na porta do jardim? Querubins e uma espada. Só que agora no véu do templo não tem espada, só tem querubins. O que é que poderia rasgar esse véu? O que é que poderia rasgar esse véu que era forte como uma parede? Irmão, só uma espada flamejante. Então, ó, olha só, por que é que lá no jardim tinha querubins e tinha espada, e agora no véu do templo não tem espada, só tem querubins? Porque a espada estava no Calvário. Quando Jesus fala assim: Pai, a ti entrego o meu espírito, eu creio que Deus, Pai, pegou Jesus, que era a espada, que estava impedindo do homem entrar, ele vai usar essa espada para rasgar o véu de alto a baixo, e o lugar agora está aberto. Você pode entrar pelo novo e vivo caminho, porque Jesus é o caminho. Ele está dizendo: você pode vir ao Pai, porque eu sou o caminho. A mesma espada que impediu o homem de entrar, agora abre espaço, abre caminho. Você tem acesso à presença do Pai, você tem acesso, livre acesso, pode entrar com ousadia na presença do teu Pai, meu irmão. Olha só, escuta aqui, irmão. É por isso que Jesus diz assim, ó: pode entrar com ousadia. A Bíblia em inglês diz assim, ó: pode entrar sem coragem. Sabe por que entrar sem coragem? Porque você só pode entrar num lugar com coragem, em um lugar que te impõe medo. Ele está dizendo: o sumo sacerdote tinha medo, porque o lugar colocava medo. Só que agora você pode entrar sem coragem, porque você não precisa ter coragem, porque esse lugar não impõe mais medo, porque agora é livre acesso à presença do seu Pai. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Aí eu creio que Jesus chegou no céu e disse: Pai, eu já preparei o ambiente, o lugar já está pronto, agora envia o Espírito. Eu creio que o Pai soprou o seu Espírito e o Espírito Santo entrou no homem. Era se cumprindo o que Deus fez lá com Adão. Deus soprou sobre o homem o fôlego de vida, e agora Deus está soprando o teu Espírito para morar, viver e habitar dentro do homem. Você me pergunta assim: pastor, o que isso tem a ver com alegria? Até agora eu não entendia. O que isso tem a ver com alegria? Irmão, eu dei toda essa volta para mostrar para você como foi a construção de Deus, para mostrar para você como Deus arquitetou tudo, porque a Bíblia diz que Ele foi o arquiteto de toda a criação. Então Ele arquitetou, Ele planejou todo esse plano para enviar o Espírito Santo para entrar em nós. E aonde o Espírito Santo habita? Aonde o Espírito Santo está? Aonde o Espírito Santo está? Aonde o Espírito Santo está? Irmão, aonde o Espírito Santo está não tem alegria, tem fartura de alegria. Então a tua alegria não é o que acontece aqui fora, a tua alegria é o que acontece aqui dentro.
Para você se alegrar não depende do que está acontecendo aqui fora, depende do que está acontecendo aqui dentro. Aqui fora está tudo dando errado, aqui fora o mundo está caindo, aqui fora o diabo está se levantando, aqui fora está tudo dando errado, mas aqui dentro está em paz, aqui dentro tem alegria, aqui dentro tem tranquilidade, porque o Espírito Santo mora, vive e habita dentro de você. A tua alegria não depende das coisas que acontecem aqui fora, a tua alegria depende do que Deus está fazendo aqui dentro. Está aqui dentro, irmão. Está aqui dentro, está aqui dentro. O bolso está sem dinheiro, mas aqui dentro. Aqui fora eu estou desempregado, mas aqui dentro. Aqui fora o cenário está todo errado, mas aqui dentro. O ambiente aqui fora está tudo revirado, mas o importante é que o Espírito Santo está colocando tudo em ordem aqui dentro. Você entende isso? A tua alegria não depende do que você está vivendo aqui fora, a tua alegria depende do que Deus está fazendo aqui dentro. Só tem como você ter uma alegria plena se o Espírito Santo estiver aqui dentro. Só tem uma forma de você ter alegria plena se você estiver dentro do ambiente. Então sabe o que Deus fez? Deus, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 1, diz que Deus nos formou antes da fundação do mundo. Você foi gerado em Deus antes da fundação do mundo. Então olha só, você saiu de dentro de Deus, você não veio do barro, a tua matéria veio do barro. Quando você morrer, a tua matéria volta para o pó, mas o teu espírito volta para Deus, porque você veio de lá. Então o céu não é um lugar para onde você está indo, o céu é um lugar para onde você está voltando. O céu não é o teu destino, o céu é a tua origem. Então você saiu de dentro de Deus, depois Ele entrou dentro de você. Acabou, irmão. Acabou, você é morada, você é habitação, o Espírito de Deus está aí dentro, então a tua alegria tem que ser plena, a tua alegria tem que ser plena. Hoje, em nome de Jesus, toda depressão vai cair por terra, toda depressão vai cair por terra, em nome de Jesus, porque a palavra te cura, a palavra te renova, a palavra te enche, a palavra te restaura. Hoje você ouviu uma instrução, a tristeza vai embora, porque o Espírito Santo de Deus está aí dentro. Você pode ficar de pé, meu irmão. Ó, escute aqui, Jesus não morreu para fazer de você apenas uma pessoa salva. Não, irmão. Se Jesus tivesse morrido só para salvar a gente teria uma vida corriqueira, uma vida normal. Mas quando Ele morreu para te salvar, e morreu para fazer de você sacerdote. Isso significa que você pode ministrar a hora que você quiser. Isso significa que você não precisa chegar na igreja para cultuar, você pode cultuar a hora que você quiser. Você pode ministrar o Senhor a hora que você quiser, você é sacerdote. Você entende isso? Você é esse ambiente. Você é uma igreja ambulante. Você pode ministrar o Senhor a hora que você quiser. Sabe o que mais trouxe impacto na minha vida nessa mensagem? Sabe o que mais impactou a minha vida? É que tinha um cara que estava torturando Jesus. O cara estava torturando Jesus. Sabe quem era esse cara? Era um carrasco. Era um soldado romano. Esse cara matava as pessoas, crucificavam as pessoas, e ele ia para casa e dormia como se nada tivesse acontecido, porque para ele está cumprindo uma missão, para ele está fazendo algo para Deus. Ele está matando um cara que está trazendo confusão para a religião, ele está matando um cara que merecia morrer. Na visão dele, Jesus era um quizumbeiro, que Jesus tinha que morrer, tinha que sofrer, e quando ele batia em Jesus, quando ele torturava Jesus, ele estava fazendo algo para Deus. Quando esse cara, Jesus está chegando no final da sua morte, no finalzinho já, Jesus fala assim: Pai, a ti entrego o meu espírito, e morre. Esse soldado, que era um carrasco, era um cara que estava ali cumprindo uma missão, olhou e falou: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Ninguém ligou para esse cara e falou: o véu do templo rasgou aqui. Ninguém falou. Mas quando Jesus falou, e expirou e morreu, o cara, eu não sei o que envolveu esse cara, para ele olhar e dizer: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Sabe o que eu penso? Ele estava tão perto do ambiente, que não teve como ele não ser sugado por esse ambiente.
o véu do templo se rasgou, o acesso estava liberado, e esse cara foi atraído por esse ambiente. E ele é o primeiro a reconhecer, não foi Pedro, o primeiro a reconhecer que ele era o Filho de Deus foi um romano. Ele é, puxado, sugado para dentro do ambiente, e ele reconhece Jesus como Filho de Deus. Eu tenho certeza que você está tão perto desse ambiente hoje, que você vai sentir o amor do Filho. Eu creio que você está tão perto desse ambiente hoje, que nunca mais a tua vida cristã vai ser uma vida normal. A tua vida cristã vai ser uma vida sobrenatural, porque você vai começar a valorizar o ambiente. Você não é qualquer um, meu irmão. Você carrega o reino de Deus dentro de você. Você não é qualquer um. Você é morada, você é habitação do Espírito Santo. Você carrega o reino de Deus. Irmão, para de achar que você é uma pessoa normal. Você não é uma pessoa normal, você é uma pessoa sobrenatural. Você pode colocar a mão no seu coração e você pode, assim como esse soldado que entendeu o que estava acontecendo ali, você pode entender o que está acontecendo aqui essa noite. Você pode começar a ministrar o Senhor, você pode começar a cultuar o Senhor aí de forma diferente. Você pode abrir a tua boca e dizer: Deus, eu entendi, Senhor, eu entendi o recado, eu sou esse ambiente. Não tem ninguém a partir de hoje que vai conversar com você e não vai sair dizendo: esse realmente é filho de Deus. Não vai ter ninguém que vai bater um papo contigo de 5 minutos que não vai sair impactado. Não tem ninguém que vai conversar com você que não vai sair com a tua vida transformada, porque você carrega o reino de Deus, você carrega o Espírito Santo de Deus. Você é uma pessoa sobrenatural. Em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai começar a expulsar demônios. A partir de hoje, você vai começar a curar os enfermos. A partir de hoje, você vai começar a falar em outras línguas. A partir de hoje, Deus vai pegar a tua vida que era normal, que era natural, e vai transformar em uma vida sobrenatural. Coloque a mão no seu coração e diga: eu quero essa transformação, Senhor. Eu quero essa transformação como aconteceu com esse soldado. Eu quero essa transformação. Eu quero entrar num ambiente de cabeça. Porque sabe qual é a função do Espírito Santo? É nos tomar pela nossa mão direita e revelar as profundezas de Deus. O Espírito Santo vai começar a te dar intimidade. O Espírito Santo vai começar a te dar intimidade. Irmão, na porta do meu quarto tem um quadro escrito: nesse lugar eu vou buscar, eu vou orar e eu vou adorar o nome do Senhor Jesus. Você precisa fazer do seu quarto um altar. Você precisa fazer do seu quarto um lugar de culto. E Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história. Deus vai começar a trazer experiências sobrenaturais para a tua vida. Você acredita nisso? Você acredita? Então põe a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Espírito Santo de Deus, meu amigo, meu consolador, meu mentor, meu ajudador, nós queremos intimidade contigo. Nós queremos intimidade contigo. Nós queremos um nível mais profundo de intimidade contigo. Nós não queremos viver uma vida natural. O Senhor não nos colocou aqui para ser natural. O Senhor nos colocou aqui para ser sobrenatural. Nós queremos viver mais de Ti. Nós queremos viver infinitamente mais de Ti. Revela-nos a Tua face. Leva-nos para os Seus pés. Nos revele as profundezas de Deus. Conta-nos segredos. Nos dê dons espirituais. Venha fazer de nós uma potência na Tua mão aqui nessa terra, em nome de Jesus. Tem gente para ser liberta, eu quero libertar. Tem gente para ser curada, eu quero curar no Teu nome. Tem gente para ser impactado, eu quero, em nome de Jesus, ser usado pelo Senhor Espírito Santo para impactar a minha nação, para impactar a minha família, para impactar a minha comunidade. Nós queremos mais de Ti. A gente está tão preocupado com o que a gente tem que conquistar. A gente está tão preocupado, Senhor, com o resultado que a gente tem que ter. A gente não tem que ter resultado. A gente precisa cumprir um propósito. Oh meu Deus, ajuda-nos em nome de Jesus a cumprir o Teu propósito aqui nessa terra, em nome de Jesus.